Estou cego de um tempo que nem quero olhar, longe dos escombros. Me ajuda a encontrar o tanto que busquei ainda em vão. Debaixo dos livros, por todo lugar, em meio às cobertas, caído no chão, um amor não some sem razão. Traz teus olhos para eu ver a luz e a bondade que a felicidade pode ter. Teu carinho é bem viver. A cor e a paisagem na melhor cidade que há de haver. Segue a tua sede, toma a minha mão e abandona os dias frágeis como são. Nós é que vivemos. Eles não. Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Meu nome é Demetrio Xavier e eu estou aqui para a gente viver, para nós vivermos o nosso Comarca Sul, cultura, mate e justiça. É o nosso programa na Rádio Temes, também pelo YouTube, compartilhando sempre algo de literatura, de música, de assuntos da cultura, da identidade do nosso continente. E com o prazer de contar com alguma visita sempre aqui na Beira do Fogo, aquelas pessoas que têm a generosidade de vir conversar conosco, contar um pouco da sua trajetória. E hoje, redobrado prazer, porque o cara que está conosco é o autor desta inicial que eu disse aí, Ney Lisboa. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, Demetrio. Prazer estar contigo de novo, né? E aqui no tribunal, que tiveram que me refrescar a memória, inclusive, né? Que já não era boa depois da Covid, ficou pior ainda, refrescar a memória de que eu inaugurei o estúdio daqui, então, com muita honra, muito prazer, estou retornando. Pois é, 2014, tu inauguraste o estúdio anterior, antes da reforma, enfim, e é muito legal, tem umas fotos muito bacanas aí, daqui a pouco a gente te chantageia, solta as fotos junto no ar aqui para o pessoal conhecer, mas não é preciso. Isso que eu disse no início, que eu chamei de inicial, porque eu tenho aquela coisa assim, a gente tem uma entrada aqui parecida com a entrada de um processo, já que a gente está no ambiente judiciário. É uma inicial, é onde se faz ali a primeira peça do que vai rolar no programa de hoje. Mas essa inicial tão especial é do Nós é que Vivemos. E o Nós é que Vivemos é Pandora, né? Yeah. É o EP Pandora, que, se eu não estou enganado, é 2021. Por aí, isso, né? Puxa, o Ney, com toda a discografia que tem, né? A gente pensa algumas coisas para comentar, algumas coisas, enfim, que a gente sublinha aqui. E isso é muito bonito, inclusive pela alusão que tu faz, né? A Pandora. A Pandora é aquela coisa da caixa de Pandora. Vocês manjam essa história? Quer dizer, na mitologia grega, os deuses dão para a Pandora uma caixa com a condição de que ela não abra. Puxa, eu tenho maior respeito por deuses gregos, inclusive, tem até nome grego, mas isso não se faz, né? Tu dá uma caixa e diz, olha, é teu, mas não há. Claro que o cara vai abrir, né? E ali estava a fonte de todos os males do mundo, né? Por que Pandora? O que aconteceu contigo nessa hora para puxar a Pandora? É até um nome um pouco chavão, assim, né? Eu relutei um pouco de botar o nome no EP, mas o fato é que todas as maldades do mundo estavam soltas naquele momento ali, né? Para o meu gosto político, já desde a eleição do Bolsonaro, e a gente vivendo uma pandemia em cima disso, né? E as duas coisas somadas, porque a administração da pandemia pelo governo Bolsonaro foi o que se viu, né? 700 mil mortos. Então, o repertório, as coisas que eu vinha compondo já, até desde antes, eu te digo ali, desde o golpe contra Dilma, né? E o governo do Temer também, ali, os anos do Temer e depois a eleição do Bolsonaro, elas tinham esse caráter assim de revolta e de tristeza, né? E ao longo da pandemia também se construiu dessa forma, né? Então o repertório do EP, que são 5 músicas, ele é todo dedicado a isso, digamos, né? Essas maldades que estão se destapando, construindo aquela época do Brasil ali, que ainda bem
Se foi, eu espero que a gente não retorne, né? Quando eu lancei o disco, até falei, olha, esse é um disco que, se não rodar no rádio, se não vingar, se não tiver permanência, eu vou ficar muito contente, né? E se perder o seu sentido, né, no contexto que por aí virá e tal, e veio, né, eu fico até contente, né, porque essa é uma música dedicada para um capitão do mato, que eu acho que não tem mais porquê. Tomara que se desatualize, né? Já está desatualizado, não tem porquê ficar cantando, né? Mas dá sim, que eu acho que essa que tu escolhesse ali é a que mais sobreviveu. Se chama Nós É Que Vivemos, tal, porque ela tem também uma canção de amor, assim. Pois isso que eu acho bonito e acho que dá um gancho legal. Um gancho que já está pronto, tu que fizeste esse gancho, né? Com a própria Caixa de Pandora, porque na Caixa de Pandora estão todos os males, está todo ruim, todos os sofrimentos, as doenças, inclusive, mas lá no fundo da caixa está a esperança, né? No mito é assim. E eu gosto muito, porque quando tu diz nós é que vivemos, eles não, tá bem? Mas tu não chamaste a música de eles não, tu chamaste a música de nós é que vivemos. Então ela tem esse gás, assim, né? E na verdade, numa carreira de décadas e constante como a tua, teve algumas caixas a destapar e a tapar, e teve vários momentos pesados, né? Mesmo quando a gente conversou há pouco tempo, a gente falou na situação, enfim... no desaparecimento do teu irmão Luiz Eurico, né? No encontro do corpo do Luiz Eurico em 79, né? Então aí tem uma série de momentos brabos e difíceis que a tua carreira enfrentou e a tua música relata de alguma maneira, né? Eu não tive assim uma vida das mais róseas, vamos dizer assim, enquanto relacionamentos, questões familiares, né, e algumas tragédias no meio do caminho, mas também quem não as tem, né, e quanta gente com muito mais tristeza e dor, né? Então não me arvoro também em uma posição tão dramática, né? Mas eu acho que uma coisa que pautua dramaticamente mesmo o nosso tempo, né, posso dizer assim, e o meu trabalho também, é o contexto político, a vida desse país, né, as mazelas desse país, né, que para mim desde tem a reidade, né, acompanhando justamente a militância do Luiz Eurico, que era meu irmão 11 anos mais velho e uma figura muito paternal para mim, né, e que desde cedo me levou a pensar sobre essas coisas, né, e ver o Brasil, ver com uma importância isso, né, a luta para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, né, para que as pessoas não sejam exploradas, né, e tenham que viver sob, né, o signo da miséria e da desassistência e tal. Então, isso ali, meus cabelos brancos, que eu agora enxergo naquele monitor ali, né, estamos desde que eu comecei a compor, né, e me apresentar, a falar disso de uma forma ou de outra, né, na esperança de que se transforme verdadeiramente, radicalmente, né? E eu acho que a gente avançou um pouco, mas é assim, aos trancos e barrancos que esse país vai, né, construindo algumas políticas sociais né, e outras tantas necessidades que a gente tem, né? Mas acho que tem muito por andar ainda. Então... tem uma coisa muito bacana aí, que as pessoas conhecem a tua carreira, conhecem o teu trabalho, e não tem ali uma opção por fazer algo nesse caráter político, contestatário, de forma permanente. Político, no sentido amplo, é claro que sim. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala, é por isso que eu falo no teu irmão, no Luiz Eurico, é porque tu tem algo extremamente
terno e extremamente leal para com ele, né? Quando tu falas nele, a gente vê que tem uma coisa assim, esse é um personagem que anda comigo, e tu disseste uma coisa muito bonita, né? Eu sou o irmão do Luiz Eurico, né? Porque as pessoas pensam, esse é o Ney Lisboa. Não, eu sou o irmão do Luiz Eurico, como algo que te definiu na vida, assim. E isso é muito bonito. A gente está falando de um irmão desaparecido que foi um dos primeiros, ou o primeiro corpo localizado ainda em 79, né? Isso. E um dos poucos até hoje. Poetaço, né? Poeta lírico. Então, o Luiz Eurico, o livro póstumo do Luiz Eurico, né, que a gente editou, digo a gente, eu digo eu, a viúva do Luiz Eurico, Suzana Lisboa, minha irmã Noeli, uma série de contemporâneos dele que ali escrevem também, e que reuniu a poesia dele toda, né, levou o nome de um dos poemas que é Condições Ideais para o Amor, né? E era muito assim que o Luiz Eurico via a política, né? Era um território onde, no fim das contas, né, eu via a política, via o socialismo, via o comunismo, né, onde no fim das contas o que pautava, né, era o amor, né? O que ali poderia florescer, né, o que oferecia um horizonte, na verdade, né, era essa ideia do amor. Então, acho que muitas vezes acho que no meu trabalho está explícita também assim, essa questão familiar, que aliás envolveu não só o Luiz Eurico, como eu tenho uma irmã que ficou 6 meses presa na OBAN, eu tenho 2 primos que também militaram, ficaram 2 anos presos aqui na ilha, né, aqui em Porto Alegre. Então, isso acho que surge no meu trabalho às vezes de forma explícita. Tem músicas como A Revolução, O Futuro do Exterminador e outras, né, algumas várias, mas também nessa forma, né, de outras questões em que a gente busca a liberdade, né, e que querem se dizer assim, tendo como matéria-prima o amor, o afeto, né? Nós é que vivemos, né? Eu acho que está parecido. Essa história é muito legal, assim, porque aí tem uma afirmação de algo, né? Muito claro, né? Inclusive porque tem muitas coisas de prazer nas tuas músicas, tem muitas coisas de humor, tem tem bronca que tem que ter, mas tem Nós é que vivemos muito claro. O que é que eu vou fazer pra te deixar? Sempre que eu apresso o passo, passas por mim, e um silêncio teu me pede pra voltar. Ao te ver seguindo, mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus pode apagar. Cada sonho teu me abraça ao acordar, como um anjo lindo, mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus pode apagar. E que é que eu vou fazer pra te lembrar? Como tantos que eu conheço e esqueço de amar, em que espelho teu sou eu que vou estar, a te ver sorrindo, mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus vai apagar. Mais leve que o ar, tão doce de olhar, que nenhum adeus vai apagar. Mais leve que o ar,
tão doce de olhar, que nenhum adeus vai apagar. Cercas brancas e varandas, guirlandas de Natal, floridas alamedas, banhadas pelo sol, imaculadas crenças de aroma matinal, guardadas por guaritas à espera de um sinal. Mas o que faz esse lugar vazio em pleno carnaval? O que faz esse lugar vazio em pleno carnaval? Cortinas de silêncio, vitrines de metal, vestígios de degredo em torres de Babel, vertigens de sossego, viagem sensual em cores, calores e bancas de jornal. Mas o que faz esse lugar vazio em pleno carnaval? O que faz esse lugar vazio em pleno carnaval? Rescaldos de desejos, impérios de cristal, desertos a varejo. Não, esqueci. Extintos e acesos, miragem virtual de ausências infinitas à espera de um final. Mas o que faz esse lugar vazio em pleno carnaval? O que faz esse lugar vazio em pleno carnaval? O que faz esse vazio em pleno carnaval? Tudo é caminho, deixa o bicho, tudo é vontade de acertar. Quem sobe sempre vem de baixo, quem desce um dia vai voltar. À noite chega o santo baixa e o dia volta pra contar. Tudo é caminho, deixa o bicho, dá tudo no mesmo lugar. Não ando do lado. Mas como nós estamos no Tribunal de Justiça? Não ando do lado da lei. A lei não foi ideia minha. Mas mesmo que o mundo não gire na velocidade que eu queria, alguns edifícios por dia desabam dentro da avenida e salva-se a filosofia. Minha gata, não insista, Disneylandes não vão te levar pro céu, nem o céu dessas revistas ilumina teu parquinho de papel. Minha gata, não insista não,
Disneylândias não vão nos levar aos céus. Todo céu que ainda exista vive no encanto dos atores sem papel. Um par de anos atrás era aniversário do Pra Viajar, né? Que é de 83, que foi quando eu te conheci. Eu, estudante secundarista, se dizia secundarista, tá? E tu chegasse lá no colégio, teu colégio, tu tinha estudado lá na aplicação, para dar uma orientação para a gurizada, que estava falando com vários profissionais de várias áreas para sua orientação vocacional. Então eu tinha 17, sei lá, por aí, tu chegando ali com aquela história do Pra Viajar no Cosmos, com aquela ideia de financiamento coletivo, com uma coisa que era toda nova e com uma tremenda força de representação, de geração e de lugar, né? Pô, esse cara nos representa, como se diz agora. Naquela época não se dizia assim como gíria, né? Esse cara nos representa. Ele é destes bairros, ele fala esta língua, ele está mexendo com esses assuntos e tal. Mas ao longo de 40 anos, será que ainda é assim? Será que tu é um cara bem da tua aldeia? A tua aldeia é Porto Alegre, é Bonfim, é Rio Grande do Sul? Como é que tu definiria isso aí? Não sei mais, Demetrio. Certamente já não tem essa representatividade para a juventude, né, em Porto Alegre, e ao mesmo tempo não sou ausente do imaginário deles também, né? Eu sou, o tanto que eu consigo me enxergar de fora também, assim, né, um personagem, é claro, porto-alegrense, gaúcho, de alguma forma, num sotaque mesmo que não seja tradicionalista, assim, né? Pela permanência aqui, né? Assim, eu sou um compositor urbano de Porto Alegre e acho que para a minha geração, né, para aqueles que acompanharam o trabalho ao longo de décadas, assim, tem uma significação muito ligada à memória, assim, né? Acho que as pessoas têm um carinho muito grande pelo que eu faço, assim se manifestam, né? Por isso eu digo, muito assim, nossa, tua música, né, acompanhou meus momentos da minha juventude. Conta então, a minha vida. Ou a minha vida, vem acompanhando, mas sempre com esse tom assim, carinhoso com um passado, né? Recente ou longínquo, mas... Pois é, mas nesse trabalho estendido, assim, dá para considerar que tem pelo menos 2 gerações com as quais isso aconteceu e pode ter acontecido. Tem. Eu vou aproveitar a minha lista aqui, ó. Nós estamos falando em 83, 84, 87, que é o Pra Viajar no Cosmos Não Precisa Gasolina, o Noves Fora, o Carecas da Jamaica, o em 88, Amém em 93, Hi-Fi 98, Cena Beatnik 2001, Relógios de Sol 2003, Translucidação 2006, A Vida Inteira 2013, Telas, Tramas e Trapaças do Novo Mundo 2015 e o Pandora, que a gente há pouco falou um pouco sobre ele. Deixa eu fazer uma pergunta que, se tu quiser, tu descarta tranquilamente, porque eu sei que o quanto ela pode ser complicada para alguém que tem uma produção tão longa, assim. Além disso, tem o cara que escreveu um Morto Pula Janela, escreveu o EFOC, que tem a sua presença no cinema. Se tu precisasses escolher 4 trabalhos teus que estão muito legais e te representam muito bem para tu vender para o Cosmos aí, sabe? Para tu fazer a melhor apresentação que tu pudesse fazer de ti mesmo. De álbuns, você está perguntando? Ou de... do que tu pensares, também dos livros, do que tu fizeste. O que tu acharia assim? Gente, não percam isso. Não, eu tenho um carinho mais especial, na verdade, não tem essa coisa, todos os filhos são iguais, né? Pelo Telas, Tramas e Trapaços do Novo Mundo, porque é um disco ao vivo, né? E que reúne um repertório gravado anteriormente, então que deu para escolher, né, aquelas canções que já tinham funcionado de alguma forma mais legal e tal, e fazê-las ao vivo, que os
é sempre minha preferência. Eu não sou um cara de estúdio, assim, muito feliz no estúdio, na gravação em estúdio. Né? Gosto bem mais de show. E o Relógio de Sol é um disco que eu tenho muito carinho, muito boa lembrança dele, assim, porque foi ao longo da gravidez, do nascimento da minha filha, né? Muita coisa ali foi composta também né, com essa emoção e tal. E aí tem canções avulsas também, né, que eu acho que eu fui mais feliz, e outras que eu nem digo que fiz. E a escrita? Os contos, o romance? Quem diz, vontade de refazer aquele troço, ou adoro ler isso? O que acontece ali contigo? Eu estou muito longe de ser um escritor, né? Cometi 2 livros ali, o último deles, o Forte, é de 2006, né? Mas acho que fui bem. Ele é legal. Né? Também gostei muito da experiência, gosto de escrever. Escrever faz parte até do meu trabalho de compositor, é claro, né? Como letrista, etc. A prosa ficou por ali, assim. Mas curti muito. O Eforte reúne crônicas publicadas em jornal de 2001 a 2005, se eu não estou enganado. Foram anos que eu semanalmente, quinzenalmente, escrevia para o segundo caderno da Zero Hora e também mensalmente para o Extra Classe, que é o jornal do Simpro, né? Bem legal. E ali eu acho que tem... Mas o Morto é legal também, né? O Morto foi muito bem também, foi bem recebido, foi uma surpresa na época, né? Porque ninguém tinha ideia de que eu pudesse cometer um romance, ainda por cima de saída e tal, né? Mas é um romance de humor, né? Policial de humor, na linha das coisas do Veríssimo e tal. E que eu me dediquei bastante também, né? Eu pude, na época, tirar quase um ano para me dedicar ao livro. Que idade você tinha? Fazia tinha? muito pouco show naquele período. Eu tinha o Morto, eu escrevi em 91 e 2, né? Eu tinha 23 anos, 22. Tu pergunta isso por causa daquela coisa que o Luiz Fernando diz. Desculpa. Mas é guri igual. Agora a gente acha. O 32, o Luiz Fernando dizendo que tu já era um marinheiro com sal na barba. Ele fez a Ou seja, o cara já tem maturidade na pluma aqui, né? Nesse romance, nesse peitaço aí. Foi muito legal. A ideia do marinheiro com sal na barba é muito boa. Não, a orelha dele foi já muito gentil e impulsionou o livro também. Correu algum ar por aí. Tu sabe que tem um negócio que eu gosto muito, eu sempre puxo a brasa para esse assado por causa da inserção que eu tenho e que os programas procuram ter nas coisas desse pedaço de continente aqui. Eu acho bacana a tua origem, entre outras origens, mas a tua origem uruguaia, do avô uruguaio Tejera, esse que está no nome aí. E, puxa, eu acho que tu fizesse um troço que é uma contribuição impressionante para a música deste lugar, entre tantas, uma muito específica, que foi quando tu fizesse candombe bem feito, antes que candombe virasse moda, e com gente muito fera do Uruguai, né? E ali tinha DNA, eu sou Tejera, o vô era uruguaio, como é que é essa história aí? Não, é menos isso, menos a família e mais... uma amizade que eu tinha construído ao longo do final dos anos 70 e 80 com uma tribo uruguaia, um grupo de amigos músicos uruguaios que tinha uma banda chamada Belém e que vinham a Porto Alegre que eram apaixonados também pela música brasileira e os festivais que aconteciam em São Paulo. Então, no trajeto, eles paravam lá em casa, né? Fiquei amigo de 1, 2 e vieram trazendo os outros. Ali em casa era um paradouro mesmo, ali, né? Bonfiniano, de muito mochileiro, ao longo dos anos 70 todos.
Então, por aí, e não pelo lado da família, até que eu fiquei conhecendo a música do Uruguai um pouquinho, o candombe. E mais adiante, nisso, nos anos 90, quando eu pensei, e agora, que trabalho novo que eu vou fazer e tal, depois do livro, né, depois de lançar O Morto pela Janela, me veio essa ideia de ir buscar no Uruguai, né, na fonte, né, uma inspiração e tal para compor. E cada fonte, fui né? atrás do Rada, Maurício Fato Trobo. Russo. Sim, aí nessa altura do campeonato, o Maurício Trobo já era um músico construindo um estúdio em Maldonado e já bem experiente, e tinha alguma amizade já com o Fernando Lobo, que foi quem puxou depois... Não, minto, o Maurício puxou o Lobo, né? E todos nós puxamos para o repertório coisas que eu também já conhecia, o Candombe para Gardel do Rada, né? O Espírito Burlão do Eduardo Mateu. Tá? E o Lobo trouxe a gema do candombe, né? O Lobo é tamborileiro, ele constrói os tambores da maioria do pessoal em Montevidéu, né? Tocou desde sempre com o Rada e com todos os músicos, grandes músicos da música urbana de Montevidéu. Então ele deu a autenticidade maior no caráter. E o Maurício fez os arranjos do disco também, talentosíssimo, né? Então, na verdade, a eles eu devo isso. Né? E eu tentei compor coisas que trouxesse, que puxasse para esse lado, assim, mas o que há de autêntico candombe mesmo ali é deles, e é o Rada, é o Mateu, né? É legal até para o pessoal que não conhece, para ir atrás se quiser, né? Porque vale a pena. O candombe é como se fosse o samba no Uruguai, é a música afro-urbana ali, afro-uruguaia, da música popular e tal, tem a ver com carnaval, sem dúvida. E a base deles são 3 tambores, né? Quando ele fala, o cara construía os tambores. Tem o repique, o piano e o tico. E com esses 3 tambores e uns toques específicos, claro, cada fera faz seu improviso, mas tem os toques básicos que dão a sustentação para o candombe. E hoje então, tem muita gente no Rio Grande do Sul lidando com isso, mas naquela época era uma novidade absoluta. E esses 3 toques juntos fazem um sonsaço. Fora o fato de que, é claro, os caras fazem isso com um montão de tambores pianos, um montão de repiques e um montão de ticos. Mas mesmo com os 3, a gente diz, mas isso soa quebrado, difícil, né? E naquela época, acho que ainda com mais molho, assim, acho que era um candombe com a cara mais Barrio Sur, né? Que é o lugar clássico daquilo ali. Realmente é muito legal aquilo ali, né? E aí se juntaram grandes músicos... urbanos com uma origem, conhecimento no jazz e tal. O Rada foi para os Estados Unidos e cantava com o Opa, né, que era um conjunto de jazz da Flora Purim, né, e aí foi se criando uma mistura de coisas maravilhosas, como Jaime Ross fazendo... que é um guri branco, mas dali da gema também, do Barrio dele, né? de Palermo e tal, compondo em cima do candombe, né? Uma coisa de música popular e de poesia, né? Da música popular muito intensa também, muito Jaime Rosa é outra fera. Cage Jacaré, aquelas coisas bem lindas que esses caras fazem. Tem uma geração muito bacana de música montevideana e tal, né? Nossa, la intempérie, eu não me sinto. É uma descrição maravilhosa da Cage Durazno. Ela cruza Palermo, Sul, e vai até o El Gas, que é como o nosso gasômetro aqui, né? Na orla já de Montevidéu ali. Ele faz uma pintura do bairro todo nessa letra. Sim, e aí vieram muitos mais. Eu estou totalmente desatualizado agora do que acontecendo lá em Montevidéu, mas sei que é muito fruto
desses caras Ah, aí, sim. né? Quando fala em Madeu, aquela geração toda fez Mateu chover é ali, né? tido, como o Levantou. grande... Quer fazer mais uma aí? Enquanto Bora. eu vou na galera. Venta, ali se vê, aonde o arvoredo inventa um balé. Enquanto invento aqui pra mim um silêncio sem fim, deixando a rima assim, sem mágoas, sem nada. Só uma janela em cruz e uma paisagem tão comum. Telhados de Paris, em casas velhas, mudas, em blocos que o engano fez aqui. Mas tem no outono uma luz que acaricia essa dureza cor de giz, que mora ao lado e mais parece outro país, que me estranha, mas não sabe se é feliz, e não entende quando eu grito que eu tenho os olhos doidos, 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 doidos. Já vi, mas meus olhos doidos, 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 são doidos por ti. O tempo se foi, há tempos que eu já desisti dos planos daquele assalto e diversos retos corretos. E o resto da paixão eu reguei, vai servir pra nós. O doce da loucura é teu, é meu, pra usar a sós. Que eu tenho os olhos doidos, 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 já vi. Meus olhos doidos, 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 são doidos por ti. Meus olhos doidos, 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 são doidos por ti. Eu estou rindo sozinho de um maluco, um velho caduco, velho maluco, de certo sem noção, que zombando dos vizinhos mostra a bunda na janela em translucidação de tudo que aparente ser no fundo mais profano, mais rotundamente humano que a razão. Quiçá que por tais modos insolentes o seu coração valente represente uma nação. Estou falando sério de um mistério de dois hemisférios, da estranha sensação de seres de outro mundo, estares dentro de um segundo em outra dimensão, e
ver nas nuvens tantas vezes. Por subir pelas paredes vejo céus a percorrer, soltando meus cachorros, meus foguetes, flutuando em tapetes para o bem de se saber que ainda faço gatos de sapatos e respondo por meus atos, por moinhos a vencer. Mas não há mais talvez nesse caminho, ou já sei, ou adivinho onde mora meu prazer. Só nem ao menos Deus por perto, mil ideias brilham, mas não molham meu deserto. E já faz tempo que eu escuto ladainhas, as minhas e as ondas do verão, que irão bater na mesma tecla, a mesma porta. Baladas de uma época remota. Não há saídas, não, só delírios de outro Midas, lambendo a tua cruz, é ouro que reluz. Oh, mana, não vale a pena pagar um centavo, um retalho de prazer. Oh, não, eu quero é morrer bem velhinho assim, sozinho ali, bebendo um vinho, olhando a bunda de alguém. Fixação em bunda. Só, e apesar de tudo estranho, tenho inimigos que me amam. Fantasmas, garçonetes em Pequim, é sempre alguém que pensa em mim, enquanto o palco acende a luz do sol. A banda passe a bossa, amassa o business show. Somos gauleses, encharcados de poção, vivemos de paixão e alguma grana. Uou, mana, não vale a pena pagar um centavo, um retalho de prazer. Uou, não, eu quero é morrer bem velhinho assim, sozinho ali, bebendo um vinho, olhando a bunda de alguém. Que beleza, que beleza. Eu estou pensando, já que a gente está falando em tu transitar por um monte de linguagens diferentes, tu sempre fizeste isso, e tu tem essa coisa curiosa. Eu me lembro de tu dizeres assim, eu não gosto de algumas coisas, já não me servem, né? Lá do primeiro disco. Ali os grandes momentos talvez sejam parcerias com Agostinho Lix e tal. É natural um comentário desse depois de tanto tempo. Mas o fato é que tu transita por um monte de coisas e tu sempre tem uma marca registrada muito forte. É muito imediato reconhecer a tua composição, o teu canto, a tua voz, a tua forma de harmonizar, de tocar, enfim. Mas tu tá no samba, como tá no candombe, como tá, enfim, no rock and roll, como tá no blues, né? E tem um troço sensacional que tu preparaste. Na verdade, tu já tinhas feito isso há alguns anos, que é essa função crooner, né? Que é essa coisa de ir
com uma banda, uma big band, e cantar coisas classicaças num determinado período da composição estadunidense, maravilhoso, né? E, puxa, falou no peitaço do cara, vou escrever um romance, né? Isso também é um peitaço, é um trabalho difícil, é um trabalho reconhecido, conhecido, um formato, e que está muito bonito, né? Está muito bonito. Como é que é essa história? Isso a culpa é do Gilberto Salvani, né? O maestro Gilberto Salvani, que há muito tempo vem brilhando aqui na direção de muitas orquestras de sopro, sobretudo aqui do estado, e para ele mesmo, né, fez uma big band, Salvani Big Band, para testar os arranjos formato os arranjos fabulosos, né, Gilberto? Impressionante. Que é o formato clássico, tradicional da Big Band, são 16 sopros, né? E bateria, né, piano, guitarra, e é isso, né? E um crooner que ele estava buscando, né? Enfim, eu tinha alguma experiência no hi-fi, né? De gravar coisas de outros, de cantar em inglês, e acho que isso ajudou, né? E ele fez esse convite ali em 2018, a gente fez a primeira apresentação desse. Mas certamente é um formato, um estilo que tu escuta muito, porque muita coisa dali eu assim. conhecia, claro, alguma coisa ele me apresentou, né? Nós estamos falando em Glenn Miller, Duke Ellington, Cole Porter, muita coisa do Cole Porter eu curtia e cantava, né? Tem coisas que eu conheci pela mão do Mamas and the Papas, por exemplo, que estão ali, né? Mas quando eu fui descobrir que era um clássico do jazz ali, né? Ao longo daquele trabalho. Alberta Hunter eu puxei também para... Bluseira tradicional, né? Que é um Darktown Strutters Ball, é um clássico também lá dos anos 20, 30. E é capaz de tu estar no tom dela, porque ela era um contraltaço tão lá embaixo que né? Sim. É até capaz do arranjo estar no tom dela. Eu acho que está mesmo. Alguma coisa a gente adaptava, às vezes meio tom para as claves que né, para os tons dos instrumentos de sopro, assim, que eles pedem um si bemol, tal, um mi bemol. Mas é bem provável, porque eu apaixonado por um disco da Alberta Hunter, ele cantava com ela o disco inteiro, inclusive essa música. E tu tá te divertindo uma barbaridade naquilo ali. Porque o cara tu vê isso nos vídeos que tem de anos atrás, quando tu fizesse uma primeira montagem disso aí e tal, a gente disse, pô, mas ele tá curtindo um monte esse negócio. Não, cantar com a Big Band e né, soltar a mão, parar de tocar um instrumento. Sim, né, é um luxo, né? Aquele repertório com a Big Band, eu estou ali agraciado, assim, então qualquer um, acho que ele se sente muito prazer em... A gente não chama o cara aqui para ficar elogiando, a gente só faz isso na medida do necessário, né? Porque senão, poxa, agora eu sei que todo mundo está pensando nisso, né? Nós estamos vendo alguém que faz um formato com violão em cima da perna, cantando as suas coisas, e o arranjo é dele, e o acompanhamento é dele, e a Big Band é o instrumento, né? Daí para partir para uma linguagem que tu está falando, quantos músicos, quantos artistas, enfim, conseguem fazer essa passagem, né, por esses formatos. Fora tantos trabalhos teus com banda porrada, né? A gente falou de algum aqui, mas isso é ainda outra coisa e outro idioma, não sei o quê. Realmente sensacional, é de tirar o chapéu. E vai rolar agora, né? Em dezembro se monta esse espetáculo, dia 12 de dezembro. Sim, né? Lisboa e Salvani Big Band, dia 12 de dezembro, no Teatro Bourbon Country, com os ingressos já quase esgotados. É para correria, mas tem que ser mesmo, né? E vai ser, de novo, vai ser espetacular. Ney, nós aqui, encantados, né? Nós
é que vivemos, né? É que vivemos essa situação aqui, essa convivência, graças à tua generosidade de vir aqui conversar conosco, fazer som. Eu até vou te pedir para terminar com o último tema, mas antes diz o que tu quiseres para as pessoas, enfim, fica à vontade para... O micro é teu, sempre é teu. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço. Acho que ficou claro aqui também o quanto eu sou tímido, né? E atrapalhado em entrevistas e tal. Então, quero pedir que as pessoas relevem isso e tal. E desejar para todo mundo um ótimo final de ano. Que a gente tenha um 2026 prazeroso e grandioso, né? Para nós, para esse país. Tô com vontade de cantar umas coisas que normalmente não canto, né? Só que eu não sei se vou lembrar da letra, né? Não se fazem mais realmente novidades como antigamente. Hoje estão na tela e no jornal, antes do mundo real. Photoshop sensacionais, comentários tão inteligentes, que hoje, quando são meias verdades, a outra metade também mente. Não fabricam mais ideais reluzentes como um laissez-faire. Hoje fazem só publicidade do que o dono da cidade quer. E quando um homem se disser mordido num portão, segue-se o cachorro, tome-se a declaração que se o fato é muito chato, publica-se a versão do cão. Não se fazem mais realmente novidades como antigamente. Hoje e-mails são mensagens sobre um pum, enviadas para qualquer um. Estamos por iguais, insolentes. Pais e filhos não se sabem quais estão mais possantes na melhor idade ou são adolescentes virtuais. E todos os demais dissidentes hoje estão contentes de ajudar sócios de uma rede social, loucos por um capital. E quando ouvir de lá do céu vozes, arranjos de Natal, sinta-se à vontade para achar que é bem normal. Mas sobre o sexo dos anjos espalhe uma versão fatal. Vampiros e zumbis, sinta-se à vontade para acreditar ou não. Mas na dúvida do réu, invente uma versão cruel. Verão Calcutá. A vaca foi pro brejo e atolou na esteira desse new old rock and roll. E a velha limusine da canção virou lambreta de segunda mão, chorando sobre o uísque derramado, rescaldos de uma mágoa lavandré
que tanto mais feroz, tanto mais passa, ao som dos novos reis do yeah, yeah, yeah. O tempo não tem dó de quem disfarça a farsa das ribaltas. E eu fiquei ali parado assim, pensando o que é que Poste tinha pra dizer da noite luminosa dos amantes, do jeito da saudade amanhecer, na aura levitando os viajantes, nos olhos de um profeta sem lugar, os pés cansados sobre a 101, vendendo histórias pro jantar. Come on, baby, vamos passar então um bom verão em Calcutá, ao som do mar. Come on, baby, maybe tudo vai dar. Um bom verão em Calcutá, vamos casar por lá. Que a vaca foi pro brejo e atolou na esteira desse neon rock and roll, e a velha limusine da canção virou lambreta de segunda mão. Rebeldes recatados do futuro, estrelas de um passado avant-garde, bizarras novas caras de um Brasil pós-guerra, de métrica informática D&D. Come on, baby, vamos passar então um bom verão em Calcutá, ao som do mar. Come on, baby, maybe tudo vai dar. Num bom verão em Calcutá, vamos casar por lá. Sabe-se que o dia vai chegar, sente-se que está tremendo o chão. Pode ser que o sol vá se apagar, ou se falar de uma explosão de ratos pelas ruas, multidões em fuga, todos os sinais do Armagedon. E apenas nosso amor resistirá até depois do fim do mundo. Nós dois seguindo juntos enquanto o céu desmoronar, saindo pra jantar logo depois do fim do mundo. Nós dois seremos tudo, tudo que existe para amar, que vive pra contar. Sabe-se que o dia vai chegar, sente-se que está se abrindo o chão. Pode ser a guerra nuclear, pode ser a lava de um vulcão, carros de polícia, redes de notícia anunciando a grande inundação. E apenas nosso amor vai se salvar até depois do fim do mundo. Nós dois seguindo juntos enquanto o céu desmoronar, saindo pra dançar logo depois do fim do mundo. Nós dois seremos tudo, tudo que existe para amar, que vive pra contar.
nuvens de mosquitos, vírus radioativos, construção de abrigos. Leve seus amigos pra assistir, que apenas nosso amor vai prosseguir até depois do fim do mundo. Nós dois seremos tudo, tudo que existe para amar, que vive pra contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bum. Eu vejo a vida vindo ao meu encontro e vejo agora o que amanhã chega. Eu tenho os olhos sobre o teu encanto e tudo a desvendar. Os quatro cantos desse mundo eu tenho a febre feita de alcançar e tenho a força bruta das palavras ditas para amar. Mágicos inventos de verão, luz e movimento, tempo em prontidão, chamas de um incêndio e mansidão. Noites que amanhecem, dias que virão, e abre-se o clarão sobre a razão de ser, como um milagre a percorrer. E eu tenho o sol guiando o meu caminho, e tenho as senhas pra te conquistar. Eu tenho o norte sob o fio da espada e cada dia me esperar. Nos quatro cantos desse mundo, e tantos quantos tenha de alcançar, eu tenho a sorte de viver cantando e o céu a me ajudar.